E aí pessoal, tudo bom? Na nossa aula de hoje, na nossa quinta aula, tá? Nós vamos aprender como criar gráficos, tá? Em planilhas eletrônicas, tá? O aplicativo que nós vamos estar utilizando hoje, no caso, seria a planilha do Google, tá? Preciso que vocês baixem, né, esse aplicativo, façam login com a conta do Google de vocês. Depois de feito isso, vocês vão abrir aqui o aplicativo, tá? Depois de ter aberto aqui o aplicativo, vocês vão criar uma nova planilha, tá? Vocês vão vir aqui embaixo, clica no sinalzinho de mais e vão aqui, ó, em nova planilha. Beleza. Clicou aí, vai aparecer a tela inicial da planilha, tá? É uma planilha, ela é feita basicamente por colunas, tá? Aqui no caso está descrita como letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, enfim. E também tem linhas, tá? Que são enumeradas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, enfim, até infinito, tá? Então, basicamente, uma planilha é formada por colunas e linhas, tá? Sendo que aqui também tem esses retângulos aqui, ó. Ó, esses retângulos que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Esses retângulos são chamados de células, tá? É só uma breve explicação, tá? Isso aqui basicamente é a mesma coisa do Excel, tá? A diferença é que é para dispositivos mobile, tá? No caso, celular, tablets. Beleza, o que vocês precisam saber? Vocês precisam saber como criar gráficos, tá? Utilizando, no caso, a planilha eletrônica, tá? Lá na nossa aula aqui em PDF, ó, eu coloquei aqui um exemplo 1, tá? No caso, esse exemplo 1, ele está mostrando aqui uma tabela que diz basicamente o total de quilos vendidos de determinadas frutas, né, durante uma semana, tá? Então, ele quer que você faça um gráfico, né, referente a essa tabela aqui. O que eu vou fazer, tá? Eu poderia pegar essa tabela aqui, ó, e digitar lá na minha planilha, tá? Mas o que eu vou fazer? Para facilitar as coisas, eu vou selecionar aqui minha tabela, ó. Ó, selecionei aqui minha tabela. E vou simplesmente copiar, tá? E jogar lá na minha planilha, tá? Vou jogar aqui na minha planilha. Colar. Poderia ter feito isso digitando, tá? Só que ele ia pegar um pouco mais de tempo, tá? E como é um vídeo rápido aqui, eu vou simplesmente copiar e colar, tá? Beleza, então observem aqui, ó, que ficou uma coluna certinha aqui, ó. Uma coluna para frutas, bem certinho, ó. E ficou também uma coluna aqui, ó, para total de quilos vendidos. Se não ficar assim, não vai dar certo, tá? Tem que ficar exatamente como está aqui, ó. Frutas, total de quilos vendidos. Professor, tem que ser exatamente nessa posição aqui? Não, poderia estar por aqui, poderia estar por aqui. Enfim, eu decidi colocar ela aqui no canto esquerdo aqui, tá? Beleza. Tá aqui minha tabela, tá? A tabela que eu copiei e colei lá do meu exemplo 1. E como é que eu vou fazer para criar um gráfico referente a essa tabela, tá? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um gráfico de colunas e depois eu vou criar um gráfico de barras, tá? Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui minha coluna, ou minha coluna não, minha tabela, tá? E lá em cima, na parte aqui do canto superior, eu tenho um sinalzinho de mais, tá? Ó, bem aqui em cima, ó. Eu tenho um sinalzinho de mais, tá? Então, eu vou clicar nele e aqui vai aparecer aqui algumas opções. A opção que eu quero é um gráfico, tá? Que eu vou criar um gráfico. Beleza. Só que antes disso tem um problema, tá? Se eu for tentar fazer agora um gráfico, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque bem aqui, ó, na minha coluna, não tem simplesmente valores numéricos, tá? Eu tenho, por exemplo, aqui tenho 2,2.2 e tenho letras QG. E para fazer um gráfico, eu não posso ter esse QG aqui. Eu preciso só ter números nessa coluna bem aqui, ó, nesse caso aqui, ó. Eu preciso só ter números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse QG aqui, que significa quilos, tá? Eu vou deixar só os números, tá? Porque senão, na hora que eu vou fazer lá o gráfico, não vai reconhecer esses valores aqui, tá? Beleza, fiz isso. Agora sim eu vou lá. Seleciono a tabela, tá? Vou em mais. Vou em gráficos. E agora aqui, ó, aqui embaixo, em tipo, eu vou escolher o tipo de gráfico que eu quero fazer. Eu falei que eu ia fazer primeiro o gráfico de colunas, tá? Então eu vou aqui, ó, seleciono o tipo, vai aparecer algumas opções. Eu vou selecionar aqui, ó, gráfico de colunas, tá? Primeira opção aqui, ó, colunas, bem aqui, ó, tá? Eu vou e clico nela. Pronto, olha que coisa bonita, já apareceu um gráfico aqui de colunas, bem feitinho, tá?
Só que antes de terminar aqui nosso gráfico, eu vou fazer algumas orientações para vocês aqui, tá? Ó, aqui em legenda, vocês sempre coloquem, é uma opção minha, tá? Mas você sempre coloque aqui inferior, tá? No caso, para ficar aqui a legenda abaixo do gráfico, tá? Aí daí voltando aqui, em títulos, tá? Títulos, título do gráfico. Qual é o título do gráfico, tá? Aqui o título do gráfico é bem subjetivo, tá? Aí vocês vão colocar, portanto que tem a ver com o gráfico. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vendas... Não, vou colocar aqui. Quantidade, bem grande. Quantidade de quilos de frutas. Bem grande esse título, né? Quantidade de quilos de frutas vendidas, na verdade, né? Durante uma semana. Tá? Poderia ser outro título, tá? Fica a critério de vocês. Quantidade de quilos de frutas vendidas durante uma semana. Beleza. Óbvio, não pode ser um título que não tenha nada a ver com o gráfico, tá? Tipo, quantidade de pipocas vendidas durante essa semana. Não tô falando de pipocas, tô falando de frutas, tá? Vou aqui atualizar títulos, tá? Beleza, observe que aqui em cima já ficou o nosso título aqui, ó. Quantidade de quilos de frutas vendidas durante a semana. Título do eixo horizontal, tá? Esse eixo que se movimenta basicamente da esquerda para a direita, tá? Observe que as colunas aqui, ó, elas estão se referindo a alguma coisa, ó, andando da direita para a esquerda, tá? O que seriam essas coisas, tá? Seria exatamente as nossas frutas, tá? Então aqui no título do eixo horizontal, eu vou colocar nesse caso aqui frutas, tá? Porque as colunas estão representando as frutas, tá? Beleza, observe que aqui embaixo ficou frutas. Por fim, aqui no eixo vertical, tá? Que significa que é de cima para baixo, tá? Vertical é de cima para baixo, tá? Observe que tem números, tá? E o que esse número significa, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Os números significam QG, que no caso é quilogramas. QG não, KG, né? KG, que no caso seria quilogramas de frutas. Não, quilogramas vendidos, tá? Poderia ser outro título, tá, pessoal? Só tô dando um exemplo aqui, tá? Quilogramas vendidos. Beleza, então aqui ficou frutas e aqui no eixo vertical, quilogramas vendidos, tá? Voltando aqui, eu vou em cor. Aí aqui em cor, vocês podem colocar aqui o cor que vocês mais se agradarem, tá? Eu gosto desse azulzinho aqui, eu vou deixar esse azul mesmo, tá? Beleza. Terminei de fazer toda a minha configuração do meu gráfico, coloquei os títulos, o título do eixo vertical, horizontal, mexi na legenda, na cor. Eu vou aqui em cima, ó. Aqui em cima tem tipo um visto, tá? Significa que meu gráfico está pronto, então cliquei nele. Só que olha o que ficou aí, ó. Ficou um gráfico por cima da tabela, ficou meio desorganizado, ó. Eu vou tirar um zoom aqui, ó. Ficou meio desorganizado. Só que eu preciso organizar isso, tá? Como é que eu vou fazer? Eu preciso colocar esse gráfico um pouco mais abaixo, para não ficar em cima da tabela. Aí eu clico aqui em qualquer área do gráfico, tá? E vou simplesmente arrastar para baixo. Pronto. Olha que lindo, ficou embaixo da tabela. Professor, beleza, fizemos aí no caso o gráfico de colunas. E como é que nós vamos fazer o gráfico de barras? Da mesma forma, ó. Seleciono a tabela, clico lá em cima no sinal de mais, vou em gráfico. Aqui, ó, ao invés de colocar aqui em tipos de gráfico, ao invés de colocar em colunas, eu vou simplesmente colocar aqui embaixo, ó, barras. Primeira opção de barras aqui, ó. Cliquei, olha que lindo. Aí eu vou e faço a mesma configuração que vocês fizeram, ó, que na verdade que eu fiz, né, no gráfico anterior. Legenda, inferior, títulos, vamos colocar a mesma coisa do título que eu coloquei lá, ó. Não vou colocar aqui porque o vídeo vai ficar grande, né, mas enfim, seria quantidade de quilogramas de frutas vendidas durante a semana. Mesma coisa que eu coloquei lá no gráfico de coluna, tá? Enfim, terminei de fazer toda a configuração do meu gráfico de barras. Eu venho aqui, dou um vistozinho aqui em cima para dizer que meu gráfico está pronto, tá? Aí mais uma vez, para organizar aqui, para tirar meu gráfico de cima da tabela, eu vou e clico aqui e puxo para baixo, tá? Deixando organizado, tá? Olha que lindo! Aqui eu tenho um gráfico bem preciso, tanto de coluna como de barra, feito bem rapidão, tá?
Se vocês fossem fazer isso daqui no caderno, isso daqui ia dar um trabalho. Não só ia dar um trabalho, como não ia ficar tão preciso, tá? Aí nós vamos lá para a nossa aula. Ó, na nossa aula aqui nós temos algumas atividades. Cadê? Aqui, atividade, tá? Tem a atividade A e B, tá? Vocês vão clicar no... Criar, na verdade, aqui um gráfico tanto de barras quanto de colunas de cada um dessa tabela aqui. Cada uma dessas tabelas aqui, tá? Quando vocês forem fazer aqui, ó, vocês vão colocar aqui em cima o cabeçalho, bem aqui em cima, ó. Aqui na planilha mesmo, tá? Vocês vão pegar o cabeçalho aqui, ó. Aqui o cabeçalho da escola. Eu vou só copiar e colar aqui para servir como exemplo, tá? Ó, coloquei o cabeçalho aqui da escola. Vocês vão completar, obviamente, com o nome de vocês, com a turma de vocês, tá? Aí vamos supor que esses gráficos que eu fiz aqui seriam os gráficos lá da atividade, tá? Como é que vocês vão fazer para me enviar essa atividade, tá? Como é feito em um dispositivo eletrônico, tá? Não tem como vocês, de certa forma, tirar aqui e copiar e colar para o caderno, tá? Até que teria como, tá? Mas para facilitar a vida de vocês e a minha, o que eu quero que vocês façam? Bom, nessa mesma planilha aqui, ó, colocou o cabeçalho aqui em cima, completou bonitinho, colocou as tabelas aqui, ó, no caso nesse meu caso aqui é só uma tabela, então eu coloquei só uma tabela aqui, coloquei os gráficos aqui bem organizadinho embaixo, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou organizar aqui, ó, de tal forma que eu consiga ver tanto o cabeçalho como todos os gráficos e vou e tiro um print, tá? Aprenda aí como é que você faz para tirar um print no celular de vocês, tira um print e envia lá pelo Classroom. Não vão enviar um print dessa forma aqui não, da tela desse jeito aqui não. Ó, se vocês enviarem um print dessa forma aqui, do jeito que tá aqui na tela, eu não vou conseguir ver tudo que vocês fizeram, tá? Então vocês têm que dar um zoom ou tirar um zoom aqui, ó, de tal forma que apareça basicamente tudo que vocês fizeram, tá? Ó, no caso eu vou só ajustar, pronto. Ó, observe que aqui em cima eu consigo ver o cabeçalho, eu consigo ver a tabela, os gráficos, tá? Tudo de forma bem resumida, tá? Então vamos tirar um print, enviar lá pelo Classroom e acabou. Então é isso. Qualquer dúvida, estou lá no WhatsApp ou aqui no Classroom mesmo, tá?